Imagine um país no limite. O presidente afirma vitória antecipada, a oposição denuncia a ilegalidade. Uma missão africana é expulsa e a justiça divide-se sobre a duração do mandato. Isso é precisamente o que está acontecendo agora na Guiné-Bissau, com o presidente Umaro Sissoko Embaló. Antes de continuarmos, deixe o seu like e inscreva-se no canal, porque essa história pode definir o futuro da estabilidade política no país. E você precisa estar por dentro de todos os detalhes. 1. O que Embaló garante a candidatura de Sissoko? Embaló às presidenciais da Guiné-Bissau afirmou por meio de seu porta-voz Oscar Barbosa que não haverá segunda volta nas eleições. Segundo Barbosa, com base nos dados apurados pela própria campanha de Embaló, tudo indica que o presidente já venceu no primeiro turno. Ele pediu aos guineenses que mantenham calma até a Comissão Nacional de Eleições, CNE, divulgar os resultados oficiais prometidos para a quinta-feira seguinte. Barbosa ressaltou ainda que o regime vai continuar, destacando obras, projetos e outras conquistas sob o governo de Embaló. 2. Crise institucional e mandato controverso. A. Quando termina o mandato de Embaló? Há forte disputa sobre a data de término do mandato de Embaló. A oposição afirma que seu mandato acabou em fevereiro de 2025. No entanto, o Supremo Tribunal de Justiça da Guiné-Bissau decidiu que seu mandato termina apenas em 4 de setembro de 2025. O tribunal argumentou que os 5 anos do mandato presidencial começaram a contar a partir de 4 de setembro de 2020 e que Embaló permanecerá no poder até a posse do novo presidente eleito. B. Acusações de ilegitimidade e tensão política. A oposição, especialmente liderada pelo PAIGC, Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde, insiste que a permanência de Embaló após fevereiro é ilegal e inconstitucional. Já houve quem afirme que a Guiné-Bissau está em absoluta ilegalidade, enquanto o presidente contesta a data de término do seu mandato. 3. Conflito com a CEDEAO. Embaló tem batido de frente com a Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, CEDEAO. Ele afirmou que a missão da CEDEAO, enviada ao país, não voltará nunca mais. A missão da CEDEAO estava em Bissau entre 21 e 28 de fevereiro para mediar a crise política e propor consensos sobre a data das eleições. Embaló rejeita qualquer influência externa sobre a soberania do país. A CEDEAO não manda na Guiné-Bissau. É a minha prerrogativa definir a data das eleições, declarou. 4. Contexto eleitoral e reformas. Embaló já havia declarado publicamente que seria candidato à sua própria sucessão. Ele informou que disputará um segundo mandato. A decisão de convocar eleições para 30 de novembro de 2025 também tem sido muito criticada. Segundo Embaló, as eleições devem ocorrer nessa data porque não falhará um dia. Ele vê isso como sua responsabilidade institucional. Riscos de instabilidade. A Guiné-Bissau tem histórico de instabilidade política e golpes militares. A ameaça de crise institucional faz muitos analistas manchar a possibilidade de transição democrática pacífica. Se os resultados forem contestados, a tensão pode escalar para protestos, paralisações e até intervenção de forças regionais ou internacionais. A expulsão da missão da CEDEAO por Embaló alimenta a narrativa de que ele busca consolidar poder, ao mesmo tempo em que rejeita mediações externas. 6. Opiniões da sociedade e da oposição. Para a parte significativa da oposição, especialmente o PAIGC, esse movimento de Embaló representa um risco para a democracia. Há acusações de querer prolongar o poder além dos limites constitucionais. Líderes da sociedade civil e juristas têm alertado que permanecer mais tempo no poder, sem consenso institucional, pode corroer a confiança nas instituições públicas. Por outro lado, os aliados de Embaló defendem que ele está agindo dentro da legalidade, segundo a decisão do STJ, e que sua permanência é necessária para garantir estabilidade e continuidade de projetos. 7. Possíveis desdobramentos. Alguns cenários que podem acontecer daqui para frente. 1.
Anúncio oficial da vitória. Se a CNE confirmar que Embaló venceu no primeiro turno, ele consolidará sua posição com mais força política. 2. Protestos ou greves. Caso a oposição não aceite os resultados, pode haver paralisação de setores ou manifestações populares. 3. Mediação internacional. Novas tentativas de mediação, talvez por parte da CEDEAW ou da ONU, para evitar um colapso institucional. 4. Golpe ou ameaça militar. Dado o histórico da Guiné-Bissau, não se pode descartar uma escalada para confronto, especialmente se a legitimidade de Embaló for fortemente contestada. A afirmação de Sissoko Embaló de que não haverá segunda volta nas eleições presidenciais da Guiné-Bissau é muito mais do que uma promessa de campanha. É um ato político de alto risco, recheado de simbolismos e tensões institucionais. O país vive um momento decisivo. Ou Embaló consolida seu poder de forma tranquila, segundo o calendário do SDON, ou a Guiné-Bissau poderá mergulhar numa nova crise política. A oposição, a justiça, a população e até organizações internacionais estão todos de olhos bem abertos. Na Guiné-Bissau, ativistas alertam: sem a participação real das mulheres nos espaços de poder, os problemas que as afetam nunca serão levados a sério. Este é um grito que ecoa nos corredores do parlamento, nas ruas e nas organizações da sociedade civil. Por que sem participação é uma frase tão poderosa? A frase sem participação, o problema das mulheres nunca será prioridade, reflete uma queixa persistente entre mulheres guineenses. A falta de representatividade política impede que suas demandas reais, saúde feminina, violência de gênero, educação, emprego, sejam tratadas como urgência nas políticas públicas. Dados mostram um descompasso gritante. Apesar de uma lei de paridade aprovada em 2018, que deveria garantir ao menos 36% de mulheres nas listas eleitorais, a sua implementação tem sido fraca. Segundo o relatório da ONU, a participação política feminina na Guiné-Bissau continua baixa porque há barreiras estruturais muito profundas. Por exemplo, muitos partidos organizam reuniões tarde da noite ou até de madrugada, o que dificulta a presença das mulheres, especialmente aquelas com responsabilidades familiares. Esse tipo de exclusão sistemática faz com que grande parte das políticas públicas ignoreiem temas cruciais para as mulheres, como violência doméstica, acesso a serviços de saúde reprodutiva e apoio a empreendedoras. Histórico. Como a Guiné-Bissau chegou até aqui? Desde a luta pela independência, mulheres como Teodora Inácia Gomes desempenharam papéis importantes. Gomes, antiga combatente na guerrilha, sempre foi defensora dos direitos das mulheres e da igualdade na Guiné-Bissau. Ainda assim, apesar de alguns avanços simbólicos, a participação feminina nas esferas de decisão política voltou a ser lenta e desigual no pós-independência. Organizações femininas guineenses alertam que normas culturais, preconceito e falta de vontade política são obstáculos consistentes. A lei da paridade, cota de 36% para mulheres em listas eleitorais, é um marco importante, mas não se traduz automaticamente em poder real. As eleições seguintes à sua aprovação não resultaram em aumento significativo da representação feminina efetiva. Além disso, segundo relatórios da ONU, a Guiné-Bissau ainda tem uma proporção muito baixa de mulheres nas forças de defesa, polícia e organismos de decisão. Essas desigualdades estruturais reforçam a dificuldade de mudança real. Vozes femininas que lutam por mudança. Algumas lideranças guineenses se destacam nesse debate. Suzy Barbosa, política no parlamento guineense, coordena o Comitê de Mulheres Parlamentares. Ela denuncia a subrepresentação das mulheres e afirma que essa desigualdade afeta diretamente a formulação de políticas que protejam e valorizem as mulheres. Teodora Inácia Gomes. Sua trajetória como guerrilheira e deputada tornou-a uma referência histórica. Ela sempre defendeu que as mulheres não sejam apenas vistas como vítimas, mas como agentes políticos capazes de liderar transformações. Francisca Pereira. Outra figura marcante na história guineense, participou da independência
e posteriormente ocupou cargos políticos para lutar por direitos das mulheres. O que está por trás desta suposta vitória antecipada? Fontes locais apontam para três fatores fundamentais: disputa interna pelo controlo do poder. A política guineense é marcada por alianças rápidas e traições súbitas. Quando um grupo político percebe que pode garantir a vitória antes do anúncio oficial, tenta criar vantagem psicológica. Fragilidade das instituições. A Comissão Nacional de Eleições já enfrentou críticas em eleições anteriores. Qualquer vazamento, real ou manipulado, causa dúvidas na população. Narrativas estratégicas. Grupos políticos podem divulgar vitórias antecipadas para gerar sensação de força, intimidar rivais e influenciar a opinião pública. O povo está cansado, e isso aumenta o risco. A população guineense vive há décadas sob inflação, desemprego, problemas de energia, água e serviços públicos, falta de estabilidade governativa, conflitos políticos constantes. Esse desgaste social cria um ambiente tenso, onde qualquer sinal de vitória antecipada pode gerar revolta popular ou confrontos entre grupos partidários. Analistas alertam: uma crise pode nascer nos próximos dias. Qualquer um destes cenários pode acontecer. 1. Crescente polarização. Se partidos rivais rejeitarem os resultados preliminares, a retórica política pode radicalizar. 2. Disputas entre grupos militares e políticos. Historicamente, houve momentos em que militares foram chamados a garantir ordem, mas acabaram intervindo no processo político. 3. Intervenção internacional imediata. É comum que CEDEAW, UA ou ONU enviem delegações urgentes para evitar escaladas. 4. Instabilidade governativa pós-eleição. Mesmo com vitória confirmada, governos podem enfrentar bloqueio parlamentar, tensões internas ou tentativas de destituição. O que pode evitar a crise? Especialistas sugerem transparência total no processo eleitoral, comunicação clara e oficial da CNE, compromisso dos partidos com a paz, mediação regional rápida, evitar discursos de ódio ou provocações. Se os líderes políticos colocarem o interesse nacional acima das rivalidades, a Guiné-Bissau pode evitar mais um capítulo de instabilidade. A voz do povo e a sensação de déjà vu. Nas ruas de Bissau, muitos dizem: sempre que há eleições, há confusão. O país nunca segue em frente. Outros afirmam que querem apenas paz, estabilidade e condições dignas para trabalhar e viver. A juventude, especialmente, está descrente. E esse descontentamento pode ser combustível para manifestações se houver percepção de injustiça eleitoral. Guiné-Bissau está diante de uma encruzilhada. A vitória antecipada pode ser real ou pode ser apenas estratégia. Mas o efeito emocional e político é imediato. A Guiné-Bissau está novamente em risco de crise. O país precisa de calma, responsabilidade política e transparência para evitar mais um período de turbulência. Se você assistiu até aqui, comenta aí embaixo. Quero saber a sua opinião sobre esta situação. Você acha que vai acontecer como aconteceu em outros países africanos como Moçambique e Tanzânia?